A pandemia do corona é um lembrete assustador da nossa fragilidade. Lembrete, pois não é a primeira crise desse tipo pelo qual nossa espécie passou. Ao longo da história humana, muitos vírus e bactérias causaram desastres e dizimaram populações inteiras. A peste do Egito, ou a febre tifoide, foi a primeira grande peste registrada na história e matou quase um quarto da população do país em 430 a.C. A peste negra, cujo auge foi entre 1343 e 1353, pode ter reduzido a população mundial de em torno de 450 milhões de pessoas para 350 a 335 milhões de pessoas. Este tipo de ameaça invisível, que ganha força nos espaços mais intensos de convivência, deixa marcas profundas por onde passam. A primeira pandemia conhecida veio em 1580 e foi uma gripe, iniciada na Ásia e que, em 6 meses, já infectava milhares de pessoas na Europa e na América do Norte. Pouco mais de 300 anos depois, ocorreria a maior pandemia da qual já tivemos notícia, a gripe espanhola. Um acontecimento histórico que, agora, mais do que nunca, vale a pena darmos uma olhada. Em primeiro lugar, vamos entender o que são as epidemias, as pandemias e as endemias. Epidemia é quando uma doença surge rapidamente em algum lugar e se manifesta simultaneamente em grande quantidade de indivíduos, como por exemplo a dengue em alguns momentos do ano ou o Zika vírus em 2015 no Brasil. Já a pandemia é quando uma epidemia se espalha e avança por várias regiões do planeta. Além da gripe, a HIV é um exemplo perfeito de pandemia, pois estima-se que mais de 37 milhões de pessoas ao redor do mundo vivam com o vírus. A gripe suína teve seu último surto em 2009 e a cólera, que assolou o mundo no século XIX, são outros exemplos de pandemias. Além destes, fazem parte do nosso vocabulário médico também endemia, que é quando os números do caso não são levados em consideração, mas sim a sua aparição frequente em uma região específica. Esse é o caso da febre amarela, por exemplo, na região da Amazônia, e dos surtos, que são aumentos significativos de determinada doença em uma região. A gripe espanhola, assim como o coronavírus que enfrentamos hoje, é considerada uma pandemia. A gripe pneumônica, ou gripe espanhola, teve seu primeiro caso registrado em 1918. O vírus está presente em porcos e aves, e o primeiro caso provavelmente aconteceu a partir do contato entre um ser humano e uma forma do vírus em um desses animais. Em 1918, estava acontecendo o 4º ano da Primeira Guerra Mundial, que estava próximo de seu fim em novembro. Então, não é estranho que começasse justamente nos participantes diretos do conflito. Os primeiros humanos infectados foram soldados americanos em treinamento em uma base militar no interior dos Estados Unidos. Nessa primeira onda do vírus, concentrado na região do Kansas, onde se encontrava a base, morreram cerca de 10 mil pessoas. Com a circulação de soldados, circulou também a gripe, transmitida através de pequenas gotículas de saliva projetadas ao tossir ou espirrar. Dividir o mesmo espaço com essas pessoas, portanto, foi o principal vetor da doença. No mesmo ano, a gripe deu volta ao mundo e retornou aos Estados Unidos, já transformada pelo contato com anticorpos humanos. Por fim, espalhou-se moderadamente pelo globo até março de 1919, matando quase 10% de todas as pessoas infectadas, o que significa que morreram entre 50 e 100 milhões de pessoas, na maioria jovens de 15 a 34 anos. Não há um consenso sobre o número total de vítimas, pois vários países sequer possuíam as formas de contabilizar o número real de casos. Além de que, muitos países estavam lidando com todos os problemas e consequências dos anos seguidos da Primeira Guerra. Mas, sem dúvida alguma, foi o maior número de vítimas já visto em nossa história. Na verdade, a gripe espanhola dizimou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial, tornando ela a doença mais letal conhecida até os dias de hoje. Mas, se a gripe surgiu nos Estados Unidos, por que ela ficou conhecida como gripe espanhola? Bom, em primeiro lugar, por se passar em plena Guerra Mundial. Então a gripe, durante muitos anos, foi cercada de boatos, inclusive de que era apenas uma invenção para desestabilizar os inimigos,
Diziam que os alemães tinham inventado a doença, como fazem hoje com a China. O tipo de boato que a humanidade sempre foi bastante chegada em espalhar, na verdade. Outro motivo é que a Espanha, território neutro na guerra, era um dos poucos países que contava com imprensa livre, que portanto podiam noticiar de forma independente as notícias acerca dessa doença. Em razão disso, noticiou amplamente o vírus, sem as preocupações de outros países em manter tanto a população estabilizada, quanto em ser livre para falar o que quer. Lembrando que a preocupação e a prioridade dos outros países era mais manter estabilizada do que protegida a população, diga-se de passagem. E depois de ser tão noticiada pelos jornais espanhóis, o vírus influenza A, do tipo H1N1, entrou para a história como gripe espanhola. No Brasil, o vírus foi noticiado como epidemia internacional, mas só tomou proporções quando chegou de fato no país em setembro de 1918, a bordo do navio Demerara. Os primeiros portadores da doença pertenciam à missão médica brasileira, que havia partido junto com diversos militares para a Europa em guerra, e contraíram a doença provavelmente em uma escala na África. A doença pegou, o pânico também, e até o presidente Rodrigues Alves foi vítima da doença aqui no Brasil. A gripe espanhola, assim como o coronavírus que enfrentamos hoje, é uma pandemia e tem que ser tratada com muito cuidado. Nós devemos nos manter informados, mas usando boas fontes. Temos que manter a calma, mas sendo responsáveis. E, até tudo se resolver, vamos procurar fazer a nossa parte, seguindo as medidas de segurança necessárias para não tornar um grande problema algo ainda pior.